Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui, sexta-feira. Aqui, se a gente for dar uma olhada, eu só preciso mexer aqui pelo celular. Dia 10 de julho, para poder falar mais um pouquinho, né, sobre o estudo da lição. E, sim, não está na melhor maneira que poderia estar, tá bom? Mas, assim, hoje é feriado, né? E o pessoal está em casa. E como eu não quero atrapalhar, né, ninguém, até porque o pessoal trabalha na semana, cansado, né? Quer descansar um pouquinho. Eu vou então estar fazendo aqui em cima para ficar mais tranquilo, mais fácil e não gerar essa dificuldade. Mas dá para poder fazer pelo celular sem problema nenhum. Talvez fique difícil acompanhar a leitura, mas em relação à voz, acredito que vai estar 100%. Bem, como já é de prática, vamos então aqui estar fazendo a oração e vamos estar iniciando. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardou a gente durante essa semana, nos ajudando, nos guiando, nos mostrando o caminho certo para a sua vontade, Senhor. Que possamos agora entender um pouquinho mais a sua palavra e que possa dar tudo certo. Que o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, nos mostrar a sua vontade agora, Senhor. Que possamos entender ela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho o brilho aqui e iniciar aqui o nosso estudo. O líder servidor. Nessa última noite em que estava com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Se estivessem preparados para receber o que ele desejava comunicar, teriam sido poupados da desoladora angústia, da decepção e da incredulidade. Entretanto, Jesus viu que não podiam suportar o que tinha a lhes dizer. Ao olhar para o rosto deles, as palavras de advertência e confortos foram contidas em seus lábios. Passaram-se alguns momentos em silêncio. Parecia que Jesus esperava algo. Os discípulos se sentiam à vontade. A compaixão e o afeto despertado pela tristeza de Cristo pareciam haver desaparecido. Suas dolorosas palavras, indicando os próprios sofrimentos, pouca impressão produziram. Os olhares que trocavam entre si e traduziam ciúmes e rivalidade. Em uma festa era costume que o servo lavasse os pés dos hóspedes, e nessa ocasião tinham sido feitos preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para o lava-pés. No entanto, não havia nenhum servo presente, e cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não se desempenhar a parte de servo. Todos manifestaram total desinteresse, pareciam inconscientes de ver algo para fazerem. Por seu silêncio, recusavam humilhar-se. Jesus esperou por algum tempo, para ver o que falariam. Então, ele, o divino mestre, se ergueu de sua posição junto à mesa e, colocando de lado a vestimenta de cima, que lhe poderia atrapalhar os movimentos, tomou uma toalha e colocou sobre si. Com surpreendido interesse, os discípulos olhavam, esperando em silêncio ver o que aconteceria. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Essa atitude lhes abriu os olhos. Uma profunda vergonha e humilhação tomou conta deles. Então, entenderam a silenciosa repreensão e passaram a se enxergar de um jeito totalmente diferente. Assim, Cristo expressou seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os motivava o encheu de tristeza, mas não entrou em discussão com eles a respeito de caso. Em vez disso, deu-lhes um exemplo que nunca esqueceriam. Seu amor por eles não se alterava nem se esfriava. Sabia que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos e que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Ele possuía a plena consciência de sua divindade, mas pusera de lado a coroa real e as vestimentas de rei e assumir a forma de servo. Um dos últimos atos de sua vida na terra foi vestir-se como servo e desempenhar o papel de servo. É exatamente isso, né? Quando a gente fala sobre esse lava-pés, né, que Jesus ele acabou participando, é muito
confortante saber que, né, por mais que os discípulos eles tivessem, né, esse pensamento errado, Jesus não teve, né? E ele deu o exemplo, né? O mais importante é sempre esse, é que possamos dar o exemplo e não ser aquela pessoa que só joga as palavras vazias ao vento, né? As pessoas tendem a querer se achar melhores, tendem a não querer ter o papel de servo e isso realmente é algo que necessita de mudança, né? A primeira parte aqui da pergunta diz o seguinte: muitos líderes não aceitariam assumir o papel de servo por orgulho ou insegurança, o que fazia Jesus ser diferente. Exatamente isso. O amor dele, a facilidade que ele tinha, né, em querer ajudar o próximo, né, coisa que infelizmente hoje é difícil você ver boas intenções, né, até de líderes. A gente brinca muito, né, que a política é exatamente assim, né? São pessoas que são colocadas pelo povo, mas que não se importam com o povo, né? E infelizmente, às vezes, você vai numa... você vai num trabalho onde tem um líder, você vai num clube, em alguma coisa, sabe? E infelizmente, muitas das vezes, o líder que está lá, e até mesmo na igreja, pode ser um líder que não se importa realmente com os outros e que tem esse a partir do momento que você não se importa com as pessoas que estão ali, você não quer assumir o papel de servo, você quer o valor, você quer o orgulho, você quer a salva de palmas, você quer realmente a admiração, né? E Jesus não tinha isso porque ele era diferente, porque ele é amor, né? Na parte de baixo, você acha que Pedro ficou tão chocado e resistiu quando Jesus quis lavar seus pés? Por que você acha que Pedro ficou tão chocado? Exatamente pelo que a própria lição acaba falando, né? O papel de servo era o papel mais baixo que tinha, né? Humilhante, podendo assim se dizer, né? E era vergonhoso, né? Para um deles, né? Realmente fazer esse papel, né? Imagina na igreja ou na família ou em um grupo de amigos, né? A gente tende a, né, se você não se acha melhor que os outros, você pelo menos não se acha pior. Pois bem, o servo, né, que fazia nessa parte, ele era o pior, né? O pior no sentido de que era o mais simples, era realmente aquele que estava ali para servir, né? Servir, né? Aquele que tinha um papel menos importante, né? E quando o Pedro vê isso daí, ele fica sem entender nada, sabe? Ele simplesmente fala, ok, isso daqui tá acontecendo, não, sabe? Não consigo entender, né? Mas foi uma lição prática que Jesus mostrou para eles, né? E aqui para finalizar, né, diz o seguinte: o que o lava-pés significa? Porque Jesus pediu para que fizéssemos isso uns com os outros. Esse, né, lava-pés, né, que Jesus acabou fazendo, né, é exatamente para que a gente possa mostrar, né, para as pessoas, né, que realmente não somos melhor do que ninguém, que vamos e queremos ir para o céu juntos, né, que somos irmãos, né, e o próprio Jesus diz, né, que a gente precisa, né, servir, né, não vim para ser servido, vim para servir, né, então que a gente possa ter esse pensamento, né, por mais difícil que seja, né, no dia a dia, às vezes onde a gente frequenta, né, sempre vai vir essa vontade de querer ser melhor, mas que possamos entender que nós viemos para servir, né, não no sentido literal da coisa, né, mas servir o quê? Servir no evangelho, ajudando as outras pessoas e em suas necessidades também. Quantas vezes não temos a oportunidade de ajudar alguém e, né, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai ajudar essa pessoa por vergonha, por querer fazer outra coisa, por estar com a agenda cheia, né? É bem interessante. Enfim, essa foi a lição, sexta-feira, muito boa a lição dessa semana, por sinal, né? É uma lição que a gente há um tempo atrás acabou estudando, eu lembro sobre algumas coisinhas, e é sempre bom rever e rever e rever, né? Os últimos momentos da vida de Jesus, porque nos dá força, né, para estar continuando. Enfim, vamos então fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais
uma oportunidade que temos aqui de estar estudando a lição. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando. Muito obrigado por ter derramado o seu Santo Espírito para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós e que também possamos ter uma ideia, sabe, Senhor, do que é servir, do que é ser uma pessoa que se preocupa com os outros e não somente com a própria imagem. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos, é exatamente isso. Aqui agora eu vou puxar aqui e nos vemos na próxima lição.